Oi gente, tudo bom por aí? Hoje eu vim falar sobre um dos 3 livros que eu li, que é Tudo para um Popstar. Hoje eu só vou falar sobre um deles, mas vai ter próximos vídeos falando sobre os outros 2, tá bom? Ele é da Thalita Rebouças e ele está em torno de R$20 na Saraiva. E, bom, é isso. Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Então, eu vou fazer um resumão, assim, bem rápido. São 3 amigas que querem muito conhecer seus ídolos. Elas viajam para longe e passam por perrengues, muita coisa. Só que no final elas não conseguem ver o show deles. Só que a coisa vai desenrolando, elas mentem pros pais, acabam ficando de castigo e vai desenrolando a história até que elas conseguem conhecer eles e passar um dia todo com eles. Agora, se você quer saber mais spoiler, continua assistindo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o livro então. Ele fala sobre 3 amigas que querem ir para o show de seus ídolos que elas ficaram sabendo que vai ter em Rio de Janeiro. Elas moram em Resende, uma pequena cidade meio longe, afastada. Então elas precisam achar um jeito de ir. E elas não queriam ir bem com as mães delas, porque, né, sair com mãe não é muito legal, digamos assim, né? A gente prefere estar ali com as amigas e curtir um momento. Daí elas acabam arranjando um jeito, elas conversam com a prima da Manu. Bom, vou apresentar os personagens primeiro. Aqui nós temos a Gabi, aqui nós temos a Manu e a Ritinha. Elas são 3 melhores amigas e elas 2 são as mais velhas. Elas devem ter em torno de uns 13 anos e ela deve ter em torno de uns 11. Então elas se juntam, viram amigas e elas viram fãs desses garotos. E elas conversam com uma prima meio maluquete da Manu e a prima dela consegue convencer os pais delas, que de um jeito ela conversa com um amigo dela que ela tem, que é super rico lá no Rio de Janeiro, e ele mora tipo a algumas quadras do estádio onde vai ser o show, e ele consegue convencer a mãe dele a cuidar delas durante o final de semana, né? Então iria ir a mãe dele junto com elas pro show. Mas no sábado de manhã a mãe dele chega, agora é sexta-noite, então se for só pra elas dormirem não tem problema. E ela resolveu que ia falar com as meninas. E quando ela chegou lá as meninas concordaram e assim foi. Ela saiu e aí as meninas passaram a noite se divertindo. E aí elas foram dormir. Quando elas acordaram um pouquinho cedo. E o combinado era elas ficarem dentro do apartamento, não sair lá, custasse o que custasse. E uma delas, a Gabi, resolveu que queria ir tomar um sol lá na praia, que era de frente pro apartamento. Então, as meninas discutiram, falaram que era melhor não, porque elas tinham combinado de ficar no apartamento. Mas aí ela foi. Passou lá um tempo até que as outras 2 resolveram que não iam deixar ela sozinha e foram atrás dela. Quando elas chegaram lá, elas estavam com fome, foram pro restaurante, comeram e voltaram. Elas tomaram um banho e se arrumaram para o show. Só que a mãe do amigo da prima dela não chegava. E elas começaram a entrar em desespero, porque tava passando a hora e tava dando a hora do show. E elas já estavam com os ingressos nas mãos e elas resolveram que, no final das contas, depois de tanto esperar, elas resolveram que, vamos, não vai matar ninguém, né? É só um show. Aí elas foram pro show, entraram, e quando elas chegaram lá, elas pegaram um bom lugar. E quando tava prestes a começar, uma delas, a Ritinha, precisava usar o banheiro. E aí as 2 tiraram no Joaquim Pô pra ver quem que ia ir junto com ela. E a Manu acabou saindo e elas foram lá pro banheiro. Tava uma fila enorme pra entrar no banheiro e elas estavam esperando. Até que quando tava quase chegando na vez dela, chegou um grupo de amigas e começou a gritar que a outra tava passando mal, carregando ela, que ela tava quase vomitando. Então todo mundo deu passagem pra elas irem lá e a menina poder vomitar, né? Aí chegou a vez delas usarem, elas entraram lá no banheiro, a Ritinha usou e a Manu começou a escutar vozes.
E quando ela subiu no vaso, ela olhou do outro lado e viu que aquelas meninas estavam todas rindo dos outros e falando que conseguiram passar e que tinham enganado muito bem, que elas eram boas e tal. Aí a Manu ficou revoltada e falou umas coisas bem, tipo, diretas, sabe? Que era feio, uma falta de educação, todo mundo preocupado deixou elas passarem. E aí todo mundo escutou e começou a bater palma pra ela. E ela se virou pra sair do banheiro quando as meninas saíram e falaram assim: você não vai falar assim com a gente. E começou uma discussão ali. Até que a Manu decidiu, depois de um tempinho assim, ela decidiu que eu não sou obrigada a isso. Falou umas coisas lá, que elas eram umas trogloditas, etc. E uma delas, quando não tinha mais o que dizer, já tinha perdido a razão, foi pra cima dela e começou a bater nela. Daí começou uma briga no banheiro. Todo mundo começou a brigar até que a Ritinha e a Manu conseguiram sair. Só que aí o policial que tava por lá pegou elas e levou elas pra enfermaria. E falou que elas não iam sair de lá até que elas tivessem um tipo de um atestado, digamos assim. Enquanto elas não tivessem esse atestado, elas não podiam sair da enfermaria. E foi aí que elas perceberam que tinha um monte de gente lá. E elas perceberam que elas não iam conseguir ver o show. Aí, depois de um tempo lá na enfermaria, elas escutaram uma voz falando, toda preocupada com as amigas, que precisava achar e que estava passando no último lugar. E elas perceberam que era a Gabi. Elas foram lá falar com ela e perguntaram como é que tinha sido o show. E ela contou que ela tinha perdido o show porque ela estava preocupada procurando as amigas. Então, o médico chegou, deu uma olhada nelas e falou: vocês estão liberadas. Aí, a Ritinha ficou revoltada, sabe? Tipo, pô, eu fiquei aqui pra você simplesmente me dar uma olhada e falar que eu tô bem. Aí, no final, elas tiveram que ir embora, elas perderam o show. E quando elas estavam chegando, elas só queriam ir embora, dormir, deitar na sua cama e, bom, dormir, né? E quando elas foram chegar lá pra ir, elas perceberam que tinham perdido a chave. E quando elas perceberam isso, elas começaram a ficar com medo, porque elas tinham prometido às mães delas que elas iam ligar após o show. E não tinha como ligar, né? Porque elas estavam fora do apartamento. Daí elas foram pro orelhão e ligaram para as mães, falando que tava tudo bem, que elas já estavam indo dormir, que a mulher ela tava ocupada, tomando banho. E tá bom. Depois disso, elas tiveram que dormir na rua e elas se agruparam. Na frente do apartamento do menino tinha o apartamento dos Popstar. E elas tiveram que dormir lá com um monte de outras pessoas. Até que chegou o conselho tutelar e eles começaram a passar de criança por criança pra ligar pra mãe, porque elas não podiam ficar lá sozinhas. Aí, quando ele chegou nelas, elas fingiram estar dormindo, só que daí ele conseguiu acordar elas e falou que tava tudo bem, que ele ia levar elas de volta pra mãe delas. E aí elas falaram: tá, mas e se a gente morar muito longe daqui? E aí que ele perguntou muito longe aonde. E aí elas falaram Resende, e era, tipo, muito longe mesmo. Aí eles falaram que ia levar elas lá pra onde é tipo um orfanato, digamos assim. Eles iam ligar pros pais dela pra ir buscar elas. E quando eles falaram isso, chegou um programa de TV e começou a gravar, fazendo entrevista. E aí as meninas apareceram. E elas pensaram: nossa, agora lascou, né? Porque se a gente aparecer na TV, as nossas mães vão ver a gente. Aí, um pouquinho mais pra frente, elas perguntaram pra ele se elas iam aparecer e ele falou que tava tudo bem, que o rosto delas ia ser encoberto, digamos assim. E aí, depois de um tempo, elas foram levadas e cada criança foi sendo deixada na sua casa. E elas foram as últimas, elas tiveram que ficar lá. E elas estavam chorando muito porque estavam preocupadas e iam levar sermão do pai e da mãe, isso e aquilo. Até que, quando elas chegaram lá, tava um tumulto enorme na onde era pra ser o orfanato. E quando elas escutaram, estavam as mães delas lá, procurando por elas. E aí elas ficaram muito surpresas, porque ela não sabia como que as mães delas tinham conhecido. E aí elas perguntaram: como é que vocês sabiam que a gente tava aqui? Daí elas falaram: ai, é sério, vocês pagaram muito mico por causa da roupa, que era muito óbvio,
Ritinha, que gosta de costurar, tava com uma blusa escrito I Love Resende. Aí a Ritinha tava com uma meia rasgada, que ela dizia ser da sorte. E aí as mães conseguiram reconhecer na hora e foram lá buscar. E aí elas ficaram de castigo, um castigo muito forte. A Manu ficou proibida de ver a prima dela. A Ritinha, que gostava muito de skate, essas coisas, foi proibida. Ela não podia mais ouvir música, não podia mais andar de skate, nem nada. E a Gabi ficou de castigo, os pais dela quase não falavam com ela direito. E aí tava tudo indo de mal a pior. Lá na escola elas passavam por bullying, estava tudo, tipo, acabado. Até que do nada chega a prima da Manu com uma van lá, se desculpando com a tia dela e pedindo pra elas saírem lá ver. E quando a tia dela foi ver quem é que era a banda que elas queriam tanto conhecer. E aí a Manu ficou muito feliz e daí elas foram falar, os Popstar falaram com os pais dela e eles maneiraram, eles tiraram, tipo, as regras tão perversas, digamos assim, e eles deixaram mais leve, mas eles deixaram ainda com regras e castigo, mas eles tiraram bastante coisa que tava sendo muito acima, sabe? E aí, quando eles terminaram, eles fizeram uma entrevista, apareceram lá. E aí elas acabam gravando uma entrevista, elas passam o dia inteiro com os Popstar, eles ficam abraçados, eles cantam pra elas, foi tipo um sonho. Eles deram autógrafos, roupas assinadas e isso tudo saiu no jornal. E assim, todo aquele bullying que elas estavam sofrendo acabou, porque né, elas conseguiram o que elas queriam, elas passaram o dia inteiro com eles, elas ganharam roupa autografada e tudo mais. E aí as coisas voltaram ao normal. E depois disso tem a continuação, que é o próximo livro que eu vou falar no próximo vídeo. Então, gente, é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, comentem, compartilhem, divulguem. Se vocês querem o próximo vídeo, ajudem aí. E é isso. Um beijo e até a próxima!